Sabe, é curioso. A gente vive rodeado de tecnologia, né? Mas já parou para pensar no que faz tudo isso funcionar em perfeita harmonia? Pois é, do celular que está no bolso ao computador na mesa, todos eles têm um segredinho em comum: um pulso, um ritmo invisível que dita o passo de tudo. Hoje, a gente vai desvendar esse mistério. A pergunta parece simples, mas a resposta é literalmente o coração da tecnologia moderna. Como é que se coordena as trilhões de operações por segundo que acontecem dentro desses aparelhos? É quase como reger uma orquestra com bilhões de músicos, todos tocando na mais perfeita sincronia. E é exatamente isso: um batimento cardíaco eletrônico. Assim como o nosso coração define o ritmo do corpo, os eletrônicos precisam de um pulso de tempo incrivelmente estável. Sem esse ritmo, a comunicação entre os componentes seria um caos total e nada funcionaria direito. E quem cria esse pulso? O oscilador. O trabalho dele é fascinante. Ele pega a energia contínua e estável, que vem da bateria ou da tomada, e a transforma numa onda, num sinal que sobe e desce num ritmo perfeito. Essa onda é o relógio mestre que comanda todo o sistema. Ok, mas como é que um circuito faz essa mágica? Como ele cria um ritmo a partir do nada, de uma corrente elétrica que não tem ritmo nenhum? Bom, a resposta é uma mistura bem legal de física com engenharia. Para gerar e, mais importante, manter uma oscilação, não basta só criar a onda. É preciso garantir que ela continue para sempre com precisão. E para isso, a receita tem dois ingredientes-chave: um para definir o ritmo e outro para garantir que a música nunca pare. Primeiro, temos o ressonador. Pode ser um cristal de quartzo, por exemplo, que vibra numa frequência natural super específica. É que nem um diapasão, que sempre emite a mesma nota musical. Depois entra o amplificador com realimentação. A onda naturalmente perde um pouco de energia a cada ciclo. O que esse sistema faz? Ele pega um pedacinho da energia da própria onda e a devolve, no momento exato. É como dar aquele empurrãozinho num balanço bem na hora certa para ele continuar indo e vindo sem parar. Então, na prática, os engenheiros usam duas abordagens principais para isso. Uma é a tal da realimentação positiva, que é o exemplo do balanço. A outra é um truque genial chamado resistência negativa. Pensa assim: uma resistência normal sempre consome energia, ela freia a eletricidade. Já esse circuito especial faz o contrário. Ele fornece energia, cancelando as perdas naturais e fazendo a onda continuar para sempre. Beleza, agora que a gente entendeu a ideia principal, vamos ver como isso funciona no mundo real. Acontece que não existe um oscilador que sirva para tudo. Na verdade, existe uma família inteira deles, cada um com suas próprias vantagens e desvantagens. E essa tabela dá uma ideia dessa variedade. De um lado temos os osciladores RC e LC. São super baratos, fáceis de fazer, mas não são muito precisos. No outro extremo temos os osciladores a cristal e os MEMS, que oferecem uma precisão absurda, mas claro, custam mais. A escolha de qual usar depende totalmente do trabalho que ele vai ter que fazer. A grande diferença aqui está nos componentes. Os osciladores mais simples, como os RC e LC, usam peças eletrônicas básicas que controlam o fluxo de eletricidade. Eles são ótimos para tarefas de temporização simples. Agora, os de cristal e MEMS são outra história. Eles usam materiais que ressoam mecanicamente, que vibram fisicamente, como o quartzo. Isso dá uma precisão muito, mas muito maior, o que é essencial para coisas como comunicação de alta velocidade e computação exata. E aqui a gente vê essa diferença na prática. À esquerda, um kit para montar em casa, ótimo para quem está aprendendo. À direita, um circuito profissional, super denso, onde cada milímetro quadrado é aproveitado. A função é a mesma, mas a escala de complexidade é totalmente diferente. Chegou a hora de ver um projeto do mundo real para entender como todos esses conceitos se juntam. Vamos dar uma olhada num oscilador de altíssima frequência, do tipo que é usado em aplicações bem exigentes, como a telemetria dos carros de Fórmula 1. Isso que a gente está vendo é o mapa do engenheiro, o esquema elétrico. É um oscilador do tipo CLAP, projetado para funcionar numa frequência altíssima de 1.4 GHz. Cada símbolo desses representa um componente, e é a combinação exata entre eles que permite chegar nessa frequência com a estabilidade necessária. Mas antes de sair montando o circuito de verdade, os engenheiros rodam tudo num simulador. E esse gráfico é o resultado. Ele é a prova de que o projeto funciona no papel. Aquele pico bem ali no meio é o sinal que eles estavam procurando. É a confirmação de que o circuito vai de fato oscilar na frequência que eles queriam. Só depois desse ok virtual é que a construção física começa.
Tá, mas e se for preciso ajustar a frequência depois de pronto? É aí que entra um componente muito bacana, o diodo Varicap. Ele tem uma propriedade especial, a capacidade dele de armazenar carga elétrica muda conforme a tensão que a gente aplica nele. Na prática, ele funciona como um botão de sintonia eletrônico, transformando um oscilador de frequência fixa num oscilador controlado por tensão, ou VCO. E o resultado é esse aqui. Cada uma dessas linhas verticais representa uma frequência de oscilação um pouquinho diferente. E todas elas foram obtidas simplesmente mudando a tensão no diodo Varicap. É essa capacidade de sintonizar que permite, por exemplo, mudar de estação no rádio ou selecionar um canal num sistema de comunicação. Então já vimos o que é um oscilador, como ele funciona e como é projetado. Agora vamos fechar o ciclo e entender o impacto gigantesco que esse pequeno circuito tem no nosso mundo. A resposta curta é em absolutamente tudo que é digital. Cada item dessa lista, do rádio que a gente ouve no carro ao GPS que nos guia, depende de um oscilador para existir. Ele é o verdadeiro maestro invisível por trás de toda a tecnologia que usamos. E olha ele aí de novo, o produto final, pequeno, complexo e totalmente anônimo para a maioria de nós. No entanto, sem esse componente, sem esse batimento cardíaco essencial, o nosso mundo conectado, como a gente conhece, simplesmente pararia de funcionar. Essa citação destaca uma das aplicações mais revolucionárias do oscilador. O princípio superheteródino, que é a base que quase todo rádio moderno só funciona por causa de um oscilador local de alta qualidade que permite sintonizar as estações com precisão. Foi uma invenção que, de verdade, mudou o mundo das comunicações para sempre. E tudo isso nos leva, claro, a uma pergunta sobre o futuro. Com tecnologias como o 6G e a computação quântica batendo a porta, a demanda por osciladores ainda mais rápidos e precisos só vai aumentar. A busca pelo pulso eletrônico perfeito continua, e é ela que vai impulsionar a próxima onda de inovação tecnológica.